O nosso evangelho de hoje é Mateus 25, de 14 a 30. Estamos no 33º domingo do tempo comum. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Essa parábola nos introduz num período que vai desde a ascensão de Jesus até seu retorno no juízo final. Outros autores costumam falar do período entre a ascensão e julgamento de Jerusalém no ano 70, com a queda do templo, realizada pelo general Tito do exército romano. O fato é que Jesus se ausenta, vou colocar aqui entre aspas, por um longo tempo, podendo chegar inesperadamente para um acerto de contas pelos talentos, os dons concedidos aos seus. O talento é uma medida de peso, não precisamente uma moeda. Indicava uma ânfora de 26 quilos de água, ou 26 litros. 5 talentos são uma soma enorme. Aquele que recebe uma quantidade X de talentos é justamente aquele que pode realizar somente aquela quantidade. Suas qualidades devem estar a serviço de tal empenho. Os talentos indicam o dom salvífico de Deus, o qual deve estar ligado às qualidades daqueles que acolhem esse mesmo dom para a realização da vontade de Deus. Pode-se acrescentar que os talentos permitem a possibilidade de uma vida conforme o reino de Deus, a sua palavra, a fé e também os sacramentos. A parábola centra naquele que recebeu 1 só talento. É com ele que Jesus dialoga. Os outros aparecem como coadjuvantes. O que aconteceu? Aquele homem de 1 só talento não quis perdê-lo, por isso o enterra. Aqui uma referência à liderança judaica. É como se quisesse viver a lei pela lei, o que lhe oferece tranquilidade diante da vontade de perfeição de Deus. Tem-se aqui um fechamento ao Messias, Cristo Jesus. Nesse caso, o texto quer frisar a incapacidade de abertura à vontade de Deus por parte dos líderes contrários ao Messias Jesus Nazaré. Como o objetivo é a salvação por meio do Filho de Deus feito carne, fechar-se a ele significa rejeição a Deus. Consequentemente,
outro não pode ser o resultado final, senão a condenação. Apegados a si mesmos e ao mundo, esses líderes viviam a lógica do medo, do risco de se lançarem na novidade de Deus para além do que lhes conheciam, para um patamar desconhecido deles, mesmo que fosse plenitude. O medo de se aventurar pode matar o homem, amansá-lo perante os benefícios do mundo e torná-lo um indiferente às coisas de Deus. Esse é o tipo de pessoa que não tem fé nem confiança, é desestimulado diante da vontade do Senhor. Não possui diligência e só procura viver no comodismo, como trepadeira às custas dos pais ou dos avós, ou ainda à mercê de quem o sustente, em troca de favores nebulosos. A lógica de Jesus Cristo é outra. Assim como no mundo dos negócios não se pode lucrar sem riscos, o mesmo se dá com a multiplicação dos dons de Deus. Cabe a cada pessoa que se encontrou com Cristo aplicar-se totalmente na causa do reino de Deus, fazendo de sua vida um verdadeiro dom e ainda usando os dons que possui para fazer o bem e levar a mensagem da salvação a todos. Não pode ser discípulo de Jesus Cristo quem só deseja viver no conforto da lei, pensando somente em resguardar a própria vida. É necessário ir ao mundo inteiro, correr grandes riscos no meio do mundo, sem temer as tentações, nem muito menos as perseguições. Não existem homens e mulheres perfeitos, mas pessoas limitadas, fracas, porém cheias da graça de Deus, impulsionadas pelo Espírito Santo para levarem o Evangelho a todo o mundo. Este é um dos ensinamentos mais avançados de todos os tempos do ponto de vista, inclusive, econômico. Pode-se dizer que ele foi responsável pela mudança da estrutura social do mundo grego, pelo fato mesmo de colocar quem está no topo a serviço do bem maior, participando com todos das mesmas lutas e objetivos. Nessa forma de pensar, ninguém é escravo de ninguém, mas todos a serviço de todos. Não existem menores e menos imperfeitos, mas seres humanos no combate de todos os dias e todos responsáveis por todos. Não esquecer que a quem mais foi dado, mais será exigido. Todos os talentos são para ser usados, multiplicados, transmitidos. Não me interessa o cargo, a missão, a vocação, tudo deve ser aplicado segundo a lógica do serviço para o bem de todos. Essa parábola lembra uma cena de juízo. Produz uma reflexão sobre o que fomos capazes de fazer e o que deveremos fazer daqui para frente. O que fizemos com os bens de Deus? O que podemos ainda fazer? Correremos riscos? Tememos o mundo? Amamos o Senhor ou temos medo dele? O que fizemos e o que faremos com o dom que somos e com os dons que temos? Convém assinalar, antes de tudo, que o primeiro talento é cada um de nós. Deus nos criou como autênticos dons, homens e mulheres, criados à sua imagem e semelhança para dizermos sim a Ele e às suas obras, agindo para a transformação do mundo segundo sua vontade. Em seguida, o próprio Deus nos concedeu outros talentos, habilidades, dons, a fim de que pudéssemos exercer a missão recebida com dignidade, santidade e produção de frutos, aqueles esperados por Ele. Como agir então? Lembremos do semeador. Ele é consciente de sua missão, tem sementes em abundância, confia absolutamente em Deus, crê de verdade e despreocupadamente sai jogando sementes por todos os lados, em todos os tipos de terrenos. Pois bem, quem tem a Deus como seu mais importante projeto de vida, não mede esforços para se lançar totalmente em sua obra, gastando-se para obter os frutos que são os lucros esperados. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.